Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossa aula de quinta-feira com a videoaula de História. Agora que conseguimos passar por todas as turbulências do ciclone, estamos com a energia de volta, com a internet de volta, graças a Deus. Vamos conseguir retomar essa semana e a partir da semana que vem tudo volta ao normal, com seus respectivos horários, tudo certinho. Vamos nos organizar enquanto a gente consegue, certo, meus amores? Então vamos fazer a unidade 7 de História, que vai da página 112 até o final da unidade, que é a página 119, certo? Tarefas na página 120, questões 1 e 2. Então vamos iniciar a leitura do nosso conteúdo. As mãos e os pés do Senhor de Engenho. Então, primeiro vamos analisar o título desta unidade, As mãos e os pés do Senhor de Engenho. Vamos relembrar o que a gente estudou até agora. Descobrimento do Brasil, período pré-colonial, depois partimos para o período colonial, foi quando Portugal colonizou o Brasil, separou as capitanias, plantações de açúcar, escravização das pessoas, então os escravos da África foram vendidos para o Brasil e assim iniciou toda a plantação de cana-de-açúcar, certo? E esse título, As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho, ele vem retratar a realidade daquela época, que era qual? As pessoas escravizadas faziam todo o serviço das plantações de cana-de-açúcar, era chamado de canavieiras, certo? Então, as pessoas escravizadas, os escravos, eles eram as mãos e os pés do Senhor de Engenho, ou seja, eles faziam tudo. Se não tivessem os escravos, se eliminassem todos os escravos daquela época, tira os escravos. As plantações de cana-de-açúcar não existiriam mais, porque eles que faziam tudo. Eles que cuidavam da casa dos senhores, dos seus senhores, eles que cuidavam da plantação, da fabricação do açúcar, então eram eles que faziam tudo para o seu senhor, certo? Então, isso que quer dizer esse título, As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho. Quer dizer que eles faziam tudo para os seus senhores, que eles que faziam todo o trabalho pesado, certo? Então vamos lá. Você aprendeu que os indígenas foram os primeiros trabalhadores da produção de açúcar? Em seguida estudou como os africanos viviam e se organizavam em seu continente. Em que condições foram trazidos para o Brasil? Eles foram trazidos nos navios negreiros, que eram em condições precárias. Lembram disso? Então, nas próximas aulas, vamos saber como eram as fazendas produtoras de cana-de-açúcar e entender como o trabalho dos africanos foi explorado na colônia. Então, aqui nessa imagem, essa gravura de Johann Moritz Rugendas, produzido em 1835, que retrata, segundo a visão do artista, um engenho de açúcar. Então, o que era um engenho de açúcar? Era uma fábrica de açúcar. Então, todo esse engenho, toda essa fábrica, ela funcionava com o trabalho manual dos escravos, até mesmo girar as rondanas, girar os mecanismos que faziam a produção de açúcar, era tudo manual. Eles que faziam girar as engrenagens, não tinha nada motor, não tinham máquinas como nós temos hoje em dia. Então era tudo manual, certo? Então, aqui nessa imagem a gente consegue perceber o trabalho escravo. Nós vemos duas pessoas brancas aqui dentro da casa e as pessoas de embaixo são todas negras, são todas as pessoas escravizadas. Eles estão carregando os carrinhos com a cana, estão colocando aqui no engenho, estão puxando os animais, certo? Questão 1. Qual a importância do trabalho das pessoas escravizadas para o desenvolvimento da lavoura canavieira? Então, eles faziam todo o serviço. A importância das pessoas escravizadas era imensa, ou seja, nada iria funcionar se não tivessem os escravos nas fazendas, nos engenhos, na lavoura canavieira mesmo, certo? Então, o trabalho escravo era fundamental para o funcionamento desse comércio da cana-de-açúcar. 2. Como você imagina que era uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no período pré-colonial? Então, uma fazenda ela era
dividida em partes. Era dividida na lavoura, no engenho, que eram as fábricas, né? Tinha estações de produção, uma moía cana, outra tirava os resíduos do açúcar, do líquido da cana-de-açúcar, e assim tinham estações de produção. Tinha também a senzala, que era onde os escravos moravam, dormiam. Tinha a casa grande, que era a casa do senhor de engenho, e tinha a capela também, porque os portugueses trouxeram essa cultura para o Brasil e para as pessoas que estavam aqui no Brasil morando, que era a religião católica. Então, eles trouxeram essa cultura de oração, de missa, de capela, de fazer essas missas com frequência. E cada fazenda tinha a sua capela de oração, tá? Agora vamos seguir para a próxima página. O engenho colonial. Então, a professora diz: o que é o engenho de açúcar? É o local onde se produz o açúcar, o lugar onde levavam a cana para fazer o açúcar. É isso mesmo, o engenho é uma espécie de fábrica no Brasil. Ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas naquela época os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar. Nas próximas aulas vamos entender o porquê. Então vamos iniciar a leitura do próximo texto. A sociedade açucareira e o trabalho escravo nas fazendas de cana-de-açúcar. Os homens, mulheres e crianças que trabalhavam na produção de açúcar no Brasil colonial eram, em sua grande maioria, escravizados de origem africana. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor de engenho, pois faziam todo tipo de trabalho. Então, deixa eu grifar aqui. As mãos e os pés do senhor de engenho, pois faziam todo tipo de trabalho, promovendo a riqueza de seus senhores. Então, eles faziam todo tipo de trabalho. Deixa eu grifar mais parte aqui. Promovendo a riqueza de seus senhores. Na fazenda, os escravos desempenhavam várias funções. Chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Alguns trabalhavam com os serviços domésticos na casa grande, residência dos proprietários e de suas famílias. Cozinhavam, lavavam, limpavam a casa, costuravam, cuidavam dos filhos de seus senhores. Outros trabalhavam diretamente na produção de cana-de-açúcar, na lavoura e nos engenhos, certo? Então, tinham várias etapas, vários setores, como eu falei. Tinha que plantar a cana-de-açúcar, tinha que colher a cana-de-açúcar, tinha que estocar dentro das feitorias, tinha que ir depois para o engenho, moer a cana, extrair o açúcar, era tudo uma produção. Então, aqui embaixo, vocês vão abrir a apostila de vocês, as duas páginas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui em 2 também. Aqui, acho que eu vou conseguir. Não vou conseguir abrir em 2. Consegui. Então, pessoal, aqui vocês conseguem observar exatamente como era uma fazenda, certo? Uma fazenda dos senhores de engenho, com a plantação de cana também. Então, aqui no exterior da fazenda, nas bordas, vocês conseguem observar as plantações, as pessoas plantando as canas de açúcar, certo? Vocês conseguem observar aqui ao fundo a casa grande, que eram dos senhores. Aqui à esquerda, a capela. A gente consegue observar as etapas da produção do açúcar. Então, aqui cortava-se a cana, aqui estocava-se a cana. Aqui eles estavam mexendo com madeira para fazer algumas construções, como a gente consegue perceber aqui as pessoas construindo. Aqui já estão extraindo o açúcar. Mas nós conseguimos perceber bem ao centro aqui um escravo preso ao tronco, e ele estava sendo castigado por algum motivo, por ele ter descumprido seus senhores, não ter realizado seu trabalho de forma correta, certo? Então aqui a gente consegue já perceber
como eles eram castigados, tá? Na próxima página, a gente já vai conseguir, vamos estudar um pouco sobre os tipos de castigo, né? Que os escravizados tinham. Pronto, consegui arrumar aqui. Então, aqui na próxima página, vamos agora ler um pouco sobre os tipos de castigo que os escravizados sofriam. Então, os escravizados moravam nas senzalas. Então, qual o nome da casa que eles moravam? Senzalas. Sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doença e as péssimas condições de vida nessas moradias fazia com que boa parte deles morressem muito cedo. Somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois seu trabalho exigia menos esforço que o desenvolvido na lavoura. No entanto, nenhum deles escapava dos castigos físicos e psicológicos. Então, eles sofriam castigos físicos e psicológicos. Caso não cumprissem as determinações dos seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico, podiam apanhar muito. Então, vamos grifar aqui quais eram os tipos de castigo. Podiam apanhar muito, ser amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de tortura e extrema violência. Então, aqui a gente consegue perceber também, na visão do pintor, do Jean-Baptiste Debret, produzida no século XIX, retrata um castigo no Pelourinho, segundo a visão do artista. Então, todas essas imagens vocês vão ver assim, segundo a visão do artista, tá? Porque essas gravuras, elas foram pintadas depois que isso já havia passado. Então, de acordo com as leituras que ele fazia, com as histórias que ele ouvia, ele conseguia retratar essas imagens. Com o instrumento de tiras de couro, chamado açoite, os escravizados recebiam chicotadas amarrados em um tronco. Então, aqui outra gravura, produzida em 1839, representa, segundo a visão do autor, uma escrava usando uma chamada máscara de Flandres, que impedia as pessoas de comer e de falar. Havia diversos tipos de argola de ferro que prendiam o pescoço da escravizada. Delas podia sair uma haste curta ou longa. Algumas possuíam sinos nas extremidades, fazendo barulho toda vez que o castigado se movia. E por último, a gravura de Jean-Baptiste Debret, produzida em 1835, retrata escravos no tronco. Segundo a visão do artista, muitos deles ficavam com os pés presos a um instrumento de madeira travado com cadeados de ferro. Então, tristes as imagens, né? São imagens que causam muita aflição na gente. A gente não consegue se acreditar na capacidade do ser humano de maltratar assim as pessoas, né? Fico triste com essa história do Brasil. Mas, enfim, superamos, né? Os castigos, na maior parte das vezes, eram determinados e aplicados pelo feitor. Quem era feitor? Aquele que organizava e supervisionava o trabalho dos escravos. Cabia a ele garantir as cotas de produção. Em geral, o feitor era um homem branco assalariado, então ele era contratado e recebia um salário. Mas havia casos em que essa função era desempenhada por um escravo de confiança do senhor. Então, o feitor era aquele que fazia a supervisão de tudo, que controlava todas as cotas, se estava sendo produzido de acordo. E frequentemente eram públicos. Dessa forma, muitas pessoas assistiam aos atos de violência cometida contra os escravos e sabiam o que acontecia com quem não obedecesse aos senhores, tentasse fugir ou reclamasse de sua atuação. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Que todos os castigos, a maioria dos castigos, eram feitos em público para que todos os escravos vissem. Então, aquela pessoa que reclama demais vai para o tronco, é chicoteada na frente de todo mundo. Isso ensina aos outros a não fazer, porque mostra o castigo que iria sofrer. Então, por isso que eles faziam em público. Então, vamos para as atividades. Atividade 1. Analise as imagens produzidas pelo artista francês Jean-Baptiste Debret e represente os itens abaixo.
Então, e complete os itens abaixo. Desculpa. Cena retratada. Então, aqui eu tenho uma cena. O que eu vejo nessa cena? Eu vejo um engenho de cana-de-açúcar. Vejo 4 escravizados, 2 de pé, empurrando aquela haste de madeira, que é onde vai fazer girar aquele engenho da extração do líquido da cana-do-açúcar. Embaixo do escravizado de calça vermelha que está sentado, a gente consegue ver uma bacia também, que quando esse engenho é rodado, se extrai o líquido da cana-de-açúcar e esse líquido vai para essa bacia. Então, conseguimos ver 4 escravizados fazendo girar essa engrenagem, esse engenho de cana-de-açúcar. Então, vocês vão escrever aqui na questão A o que vocês estão observando aqui, tá? Com suas próprias palavras. Questão B. Quem são os personagens? São 4 escravizados, né, pessoal? Que estão trabalhando. Como as pessoas estão vestidas? Então, vocês vão escrever também o que vocês observam nas vestimentas dessas pessoas. Questão D, vamos assinalar. Como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam. Então, elas estão infelizes, sofrendo, ou elas estão tranquilas, sem sofrimento? Então, o que eu consigo observar é que elas não estão sofrendo, né? Elas estão tranquilas, trabalhando. Então, façam um X aqui, na opinião de vocês, na opinião correta. A imagem 2 já é bem diferente da imagem que nós vimos acima. A imagem 2 é dentro da casa grande, da casa do senhor e da senhora, certo? Então, ali a legenda, uma senhora brasileira em seu lar, uma gravura de Jean-Baptiste Debré, no século XIX. Então, o que a gente vê nessa cena? A gente vê uma senhora e a sua filha, talvez estudando ali, sentadas. As escravizadas sentadas no chão. Temos bebês também negros, que devem ser filhos dos escravos. Nós vemos uma escravizada de pé, levando alguma água, um líquido para as senhoras beberem. Aqui tem um homem sentado com uma ombreira laranja. Parece-me que ele está costurando, fazendo algum trabalho manual. Então, quais são os personagens? São 2 mulheres brancas, uma criança e uma senhora branca, e 1, 2, 3, 4, 5 escravizados. Ao todo, são 7 pessoas. Como essas pessoas estão vestidas? A gente consegue perceber que as pessoas que estão, os escravizados de dentro das casas, eles eram mais bem vestidos, né? E a senhora e a sua filha com roupas bem melhores do que a dos escravizados. E como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Estão sofrendo? Elas estão tranquilas, sem sofrimento? Acredito também que estão tranquilas, sem sofrimento aparente, né? Então, façam um X. Vamos ler o texto da questão 2. Leia o texto a seguir. Jean-Baptiste Debré, Debré era como ele era mais conhecido. Foi um artista francês que trabalhou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Durante esse período, inspirado no que viu e vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, o artista produziu diversas gravuras que retratam a sua visão sobre o dia a dia na colônia. Ao voltar para a Europa, Debré publicou textos e imagens sobre a colônia numa obra chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Seu objetivo era representar, por meio do desenho, a sociedade brasileira. Ele desejava que seus leitores conhecessem um território que, segundo sua crença, tinham todas as condições para evoluir e se igualar à Europa. Questão 3. Com base nas imagens e no texto, responda. O que Debré pretendia com a sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil? Então, o que ele queria retratar com essa obra, certo? Ele queria retratar a sociedade brasileira, certo? Está escrito aqui. Seu objetivo era representar por meio do desenho a sociedade brasileira. Então, o que o Debré pretendia? Representar, por meio de desenho, a sociedade brasileira. Como os negros são tratados nas imagens analisadas por você?
Então, resposta pessoal, tá? Como os negros eram retratados nas imagens. C. Que tipos de trabalho feitos pelos escravos foram representados? Então, a gente viu trabalhos fazendo costura, servindo alimentos para os seus senhores, na moenda de cana-de-açúcar, plantação, colheita, muito trabalho manual. 4. A quarta e última questão. Assinale a alternativa que melhor define como Debré representa o Brasil para os leitores de suas obras. A. Com informações que levavam o senhor a conhecer exatamente como era o Brasil na época da escravidão, por meio de imagens e textos extremamente negativos por causa da escravidão, com informações baseadas em sua visão sobre o Brasil, ou de forma crítica, demonstrando as dificuldades do dia a dia enfrentados pelos brasileiros. Então, em todas as imagens, gravuras, a gente consegue ler a frase assim: de acordo com a sua visão. Então, de acordo com a sua visão, ele queria trazer informações para as pessoas, mostrando a sociedade brasileira como ela era. Então, vamos fazer juntas essa. A questão correta é a C, tá? Ixi. A questão correta é a C. Então, aqui, com informações baseadas em sua visão sobre o Brasil, era isso que retratava o Debré, né? Era isso que ele queria representar para os seus leitores. Então, a questão 2 nós não iremos fazer hoje, é um trabalho, tá? Nós não iremos fazer hoje. E a tarefa é questão 1 e 2, certo, meus amores? Então, façam com calma, leiam todas as alternativas. A 1 é para vocês assinalarem a questão incorreta, que não está certa. E a 2 é explique a afirmação jesuíta destacando 2 exemplos. Qual a afirmação que vocês têm que explicar? As mãos e os pés do Senhor de Engenho. A prof explicou no início do vídeo, né? Então, vocês vão escrever ali também. Então, por hoje era isso, a nossa aula de história, tá bom, meus amores? Assistam com calma, com atenção. Se eu conseguir achar algum videozinho para ajudar nessa aula, eu vou estar postando junto ali na nossa aula. Então, um super beijo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da aula. E hoje ficamos por aqui. Um super beijão. Até a próxima aula.